Irmãos, bom dia. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, saúdo também a todos que muitas vezes nos acompanham pela página do Facebook. E vamos dar início à nossa escola bíblica dominical. Vamos nos colocar de pé para iniciar a nossa EBD. E eu convido o presbítero William para fazer a oração inicial. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa santa oportunidade de estarmos na tua casa, na tua presença, no dia do Senhor, para que juntos o adoramos, o bendizemos e também que possamos aprender a tua palavra nessa manhã tão preciosa. Ser conosco nessa manhã, nos abençoando e falando com a tua igreja. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Irmãos, vamos cantar e lembrando, né? Se você ainda não... a gente no momento está ainda sem o data show, não foi possível levar ele para a autorizada para ver qual é o problema. Então a gente vai usar o meio tradicional, né? Bíblias que tem o inário, novo cântico, ou o próprio inário, para quem tem, certo? A gente tinha uns aqui, mas foi se extraviando, infelizmente. E também você pode baixar, né? Tanto é que Elita colocou lá no grupo da igreja, como você baixar tudo sobre a igreja presbiteriana, né? Os catecismos, tudo. E também tem o inário. E também você pode baixar o inário mesmo, tem lá, inário Novo Cântico. Você vai entrar na Play Store, né, e vai baixar o inário Novo Cântico, tá certo, pessoal? É o Novo Cântico, é da presbiteriana, tá? Então é o seguinte, a gente vai cantar e ainda estamos sem instrumentos, vamos na capela, certo? E a gente vai para o hino 38, tá? Mas se todos cantarem, fica bem unossínodo, tá bom? Como hinos ficam mais fácil, porque até a questão de tempo mesmo é mais fácil, a gente vai ficar com os hinos, né? E aí eu estou colocando assim, os hinos que a gente canta na EBD, a gente repete eles à noite e acrescenta mais um, tá? Então fica mais fácil. Semana passada eu trouxe impresso, por enquanto, né, para quem todo mundo usa. Então a gente vai acrescentar depois mais 2 hinos e a gente canta à noite também, tá bom? Então cantemos hino 38, Louvores Sem Fim, tá bem? Já chegou lá? Vamos lá. 1, 2, 3. Mil vezes louvores rendamos a Jesus, que da mais alta glória desceu até a cruz. Por sua imensa graça, por seu ensino e amor, por todos seja sempre louvado o Salvador. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Eis ao redor do trono do Redentor Jesus, milhares de milhares em refulgente luz, com reverência adoram o grande Salvador, e ao bom Cordeiro rendem a honra e o louvor. Mil vezes sim, louvores ao Senhor, que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. Ó, vinde agora todos também a celebrar as glórias sempre eternas do Redentor sem par, com vozes de vitória seu nome proclamai, mil vezes mil louvores a Cristo tributai. Mil vezes sim, louvores ao Senhor,
que nos amou e nos salvou, bendito Salvador. E também louvemos a Deus, que sempre vence, sempre vencerá. Nós temos essa garantia de que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E por isso que cantemos agora o hino 147. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. 147. Que é o hino da conversão, vamos dizer assim. Cantemos. Quando a alma sediosa chega a voz do Salvador, eis que logo reconhece ser Jesus o seu Senhor. Mas se o eu quer levantar-se e mostrar algum valor, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Neste mundo havemos crentes de ter sempre algum pesar, mesmo lutas de sabores nossa paz vem perturbar. Mas se o mal nos ameaça, de alegria nos roubar, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Da verdade, fiéis servos lutam por fazer os seus. Muitas vezes nos assaltam os modernos fariseus. Mas se alguém procura ver-nos sem a graça do bom Deus, vencendo, vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo, vem Jesus. Pode sentar. Alguém poderia perguntar aí via WhatsApp se Emily veio hoje? Estou tentando faz um tempo, ela não responde. Porque ela pediu material para hoje. Perguntei se a vida de fundo, tudo, se ela vem, mas não responde. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, né? Breve catecismo de Westminster. Então, a gente chegou na pergunta, se eu não me engano, quem é Deus, a mais de um Deus, não foi? Na semana passada, e a gente chegou na pergunta de número 6, tá? Pergunta de número 6 do Breve Catecismo de Westminster. Quantas pessoas há na divindade? Quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade, certo? Gente, essa questão aqui, essa pergunta é de suma importância, porque até mesmo no meio evangélico, viu? Tem pessoas que têm uma certa dificuldade de aceitar, tá? Essa questão da trindade. Muitas vezes até, porque tem pessoas assim, por ter até saído, né, sido convertido do catolicismo romano, e como a
a igreja católica também crê na Trindade, as pessoas ficavam meio que receio, pô, agora eu sou evangélico, né, então vou acreditar. Só que vamos dizer assim, o credo apostólico, né, fala da Trindade, mas o credo apostólico não pertence ao romanismo, não, entendeu? Ali foi uma forma de juntar, né, as bases da fé cristã. Só que assim, o romanismo ele tornou o credo como se fosse uma oração e não uma expressão para anunciar a sua fé, né? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador. Eu lembro que quando fazia o catecismo, a gente repetia isso como oração, né? Porque no catecismo a gente aprendia isso. Mas não é uma oração. Na verdade é uma forma de você anunciar. Foi uma forma dos apóstolos, quando as pessoas perguntavam qual era o motivo da fé deles, aí eles expressavam isso aí. Tanto é que quando fala lá, tanto é que mudou, interessante que mudou um pouco o nome, mas aí deu a impressão de outra. Porque nunca no original fala, creio na Santa Igreja Católica. E catolicismo, naquela época, o católico significa universal, a igreja no mundo, no planeta, entendeu? A igreja espalhada em todos os continentes. Aí hoje a gente foi e adotou, né? Creio na Santa Igreja Universal. Aí surgiu a do Reino de Deus. E assim, mas na verdade significa a igreja como um todo, tá? Nós cremos que ela existe, certo? Então a gente vai hoje ver quantas pessoas há na divindade. Semana passada, a gente viu se há mais de um Deus. Não há mais de um Deus. Eu até dei exemplos aqui de que eu tive um embate uma vez com as testemunhas, né, e eles até ficaram meio confusos, porque eles diziam que o verbo era um Deus, e eu perguntei se Deus criaria outro Deus, e aí ficou sem saber a resposta. Então vamos lá, pergunta de número 6, quantas pessoas há na divindade? Por favor. Resposta: há 3 pessoas na divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e estas 3 são um Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória, entendeu? Um Deus com D maiúsculo, tá? Eu fico, quando eu vejo uma pessoa digitando e manda a mensagem, aí bota T com D minúsculo, eu já sei que diminuiu Deus na vida dele. Eu não gosto de ver, entendeu? Então ele está dizendo que é um Deus hindu, Deus budista, Deus, entendeu? Deus do panteão, Deus sei lá, dos gregos, dos romanos, e dois, tá? Então é Deus com D maiúsculo. Então vamos lá, a gente vai ver algumas passagens. Eu vou pedir para que alguém abra e leia, certo? Em alto e bom som, para que quem está em casa também ouça, certo? Ou eu vou chamar aqui para o microfone. Ou não, a gente pode fazer o seguinte depois, né? A gente coloca o microfone longe da câmera ali, né? Aí a pessoa só fala, né? Não precisa aparecer, às vezes, a pessoa, ou senão botar o sem fio, né? Porque ele tem um alcance, às vezes ele funciona. Aí leva até a pessoa fala e pronto, né? Então vamos lá, 2 Coríntios 13:14. Abram em 2 Coríntios 13:14. Treze, 14. Peraí, calma. Peraí, quer ver? É 13:13. Mas aqui está escrito no breve catecismo 13:14.
Aí assim, foi erro de digitação. Ou, deixa eu ver aqui. Erro de, não vou dizer o nome dela não, mas é da revisão, viu? A pessoa que vai revisar tudo, aí passou despercebido. Tá. Erro do revisor. O que é que está escrito? Por favor, alguém leia. Vou dizer nomes. Bené, leia, por favor. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Pois bem, isso aqui é a bênção, né? No final, quando Paulo fala: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Vamos lá, Mateus 28. Mateus 28. Próximo a ler. Mateus 28, sim, desculpa, o verso é 19, desculpa, tá? Perdão, 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Mateus também, 3. Mateus 3. Do verso 16 ao 17. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo. Aí você vê que tem Jesus sendo batizado, veio o Espírito e Deus também falando ao mesmo tempo. Então assim, os três ali demonstrando a Trindade, tá? E João, tá? E João 17. João 17. João 17, 5, 24. Verso 5 e depois o 24, tá? Quem lê? E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que venham a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pois bem, né? E agora glorifica meu Pai contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. E a gente lembra lá de Gênesis 1. E aí, Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pois bem, então vamos logo destrinchar algumas perguntas aqui sobre a primeira pergunta, que é quantas pessoas há na divindade. Há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
E estas três são um Deus da mesma substância, iguais em poder e glória. Certo? Então vamos lá. Por que essa doutrina tem feito surgir oposição durante a história da igreja? Porque muitos se opõem a ela. O diabo reconhece que, visto ser a Trindade um mistério que a razão humana não pode explicar, e como é o principal objeto da nossa fé e culto, é terreno fértil para ser usada como pedra de tropeço, entendeu? Então assim, como não é fácil você, pela razão humana, né, de você entender, e é pela fé mesmo, é por isso que quando a gente está trabalhando, quando a gente faz o discipulado, tem uma das perguntas que é sobre a questão da Trindade. E alguns que estão estudando logo no início têm essa dúvida, tá, com relação à Trindade. E aí o diabo, né, aproveita-se, tá, porque no momento do culto, para algumas pessoas, vamos dizer, no momento em que está reunido à noite, a escola dominical a gente começa, né, uma oração, louvor e depois estudo da palavra, é um culto. Então algumas pessoas acham que naquele momento está louvando só o Deus Pai, está adorando só a Deus Pai. Não, você está cultuando a Trindade. Você está cultuando Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Bom? Então o diabo ele se aproveita da questão da razão humana e diz assim, não, eu vou inculcar na cabeça de alguns, eu vou insinuar, né, que a Trindade ela não pode ser aceita. Tem algumas denominações que eles rejeitam a Trindade, tá? Que eles chamam até de, não sei se eu estou errado, mas o Williams tem mais conhecimento sobre isso, que é sobre os unicistas, não é isso? Os unicistas, tanto é que a gente tem um ali, né, na entrada de Salema, não é? Eles são unicistas, os tabernáculos, se eu não me engano, eles defendem o unicismo. Ali agora é misticismo. Meu Deus, não, fica quieto, tá bom. Tá bom. Então assim, eles são unicistas, tá? E eles vão negar a Trindade. Tanto é que, por exemplo, os TJs que nos visitam muitas vezes, eles não acreditam na Trindade, tá? Por isso que ele, logo em João, no início de João, ele vai negar que o verbo era Deus. Eles já vão negando, tá? E aí vem, até que ponto esta doutrina é importante para a nossa fé? É essencial e vital. Sem esta doutrina, nada saberíamos do amor do Pai, do mérito do Filho e da influência santificadora do Espírito Santo em adquirir e aplicar a redenção. Então vamos lá. Deus amou o mundo de tal maneira, para todos que nele creem, não pereçam, mas tenham a vida eterna, seja Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo. Então, Deus Pai o amor, o sacrifício de Cristo, certo? E a ação do Espírito Santo, tanto na regeneração como no convencimento do pecado da justiça, na conversão, certo? E aí aplica em nós a redenção, né? Nos rende. O que significa a palavra divindade nesta pergunta? Significa a natureza divina que é possuída por todas as três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Qual é a denominação que nega a doutrina da Trindade? Os unitarianos, que no caso eu falei os unicistas, negam esta doutrina. Ensinam que só há uma pessoa na divindade, o Pai, e negam a verdadeira deidade. E deidade significa o quê? Deus, tá? Divindade de Cristo e do Espírito Santo. Então eles negam que Deus seja, que Jesus Cristo tenha divindade, ou seja Deus, e nega também que o Espírito Santo seja Deus. Como se pode provar que há três pessoas na divindade? Isso pode ser provado por muitos ensinos na Bíblia. Pode ser provado pela fórmula de batismo, pelo batismo de Cristo, pela bênção dada por Paulo em 2 Coríntios 13, agora aqui ele colocou 13. Lá na pergunta está 13:14, não sei porquê. Pela saudação às 7 igrejas, pelas diferentes tarefas atribuídas às 3 pessoas. Poderia dar um exemplo dessas diferentes tarefas? Sim. 1 Pedro 1:2 dá um exemplo. Deixa eu
pegar aqui. 1 Pedro 1:2. Primeira Pedro 1:12 fala: eleitos segundo a paciência de Deus Pai, a presciência, tá? Bem, às vezes a paciência. A presciência de Deus Pai em santificação do Espírito para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos sejam multiplicadas. Os três, e cada um com a função, né? Presciência de Deus, santificação do Espírito e aspersão do sangue e obediência a Jesus Cristo. Três funções. Dá um exemplo de suas diferentes tarefas na obra da redenção. Fala da presciência do Pai, da morte do Filho por seu povo e da tarefa de santificação do Espírito. Como todos os três podem ser um Deus. Eita. A doutrina ensina que, em um sentido, Deus é um, O maiúsculo, e em outro sentido é três. Ele é um em substância e três em pessoas, né? JG Words, JG. A Bíblia afirma que o Filho e o Espírito Santo são Deus e são iguais ao Pai. É verdade que esse mistério é difícil de entender. Ninguém está falando aqui que é a coisa mais simples desse mundo, não é assim não. Mas agora o cremos mediante a palavra de Deus, cremos por meio da fé. E podemos aguardar ter no céu o gozo do perfeito conhecimento a respeito disso. E aí, você já acredita aqui, quando chegar na glória, aí é que vai perceber e ver, né? Última pergunta: como poderemos melhor afirmar a doutrina em termos simples? Uma das melhores declarações é esta: há um só Deus, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, é cada um Deus, e o Pai e o Filho e o Espírito Santo é cada um uma pessoa distinta. Dr. Bordner. Pronto. Há um só Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é cada um Deus, e o Pai e o Filho e o Espírito Santo é cada um uma pessoa distinta. Aí normalmente eu não leio o esboço, né, feito, mas dessa vez eu vou ler porque o negócio é para ficar mais, vamos dizer assim, claro, tá bom? Vamos lá. A doutrina da Trindade é ensinada, né? Necessidade da doutrina. Qual é a necessidade da doutrina da Trindade? A doutrina da Trindade é ensinada sem questionamento em nossos padrões, e a nossa recepção e adoção da doutrina é parte importante da nossa fé cristã. Além disso, a doutrina da Trindade desempenha papel importante em nossa vida cristã. A confissão dessa doutrina específica da igreja é prioritária para a vida espiritual. O Dr. P.V. Warfield chamou a atenção para isso quando disse: sem a doutrina da Trindade, a vida cristã consciente do crente seria lançada em confusão e deixada em desorganização, se não com aspecto de irrealidade. Com a doutrina da Trindade, uma ordem, significância e realidade vem permear cada elemento. Assim, a doutrina da Trindade e a doutrina da redenção, historicamente, ou se mantêm ou caem juntas. Tanto é que os unitários, eles, né, vão manter, não tem como se manter, porque não pode negar o outro, porque as passagens de Bíblia que a gente leu justificam isso aí, tá? É interessante notar que o artigo 9 da Confissão Belga, com respeito à evidência da Trindade, declara: tudo isso conhecemos tanto pelos testemunhos da Bíblia Sagrada, como por suas operações, e principalmente por aquelas que sentimos em nós mesmos.
Isso não quer dizer que a experiência cristã seja uma segunda fonte de revelação. Só há uma fonte de revelação e essa é a Escritura. Mas a experiência do crente, baseada na Bíblia, lhe ensina que ele precisa do Deus triuno para a sua fé cristã. O crente precisa do Pai, o Pai que é o Criador, o legislador, o juiz, o provedor de todas as necessidades. O Pai que o amou tanto a ponto de mandar seu Filho para morrer na cruz por seus pecados. O crente precisa do Filho, o Filho que é o unigênito do Pai, o Filho que é o ensinador, o Redentor, o sumo sacerdote, o Rei eterno, que governa com a palavra e o Espírito. O crente precisa do Espírito Santo, o Espírito que regenera e conduz a toda a verdade. O Espírito que é o seu consolador, seu preservador, quem faz com que o crente compartilhe de Cristo e todos os benefícios dele. Sem essa doutrina, a soma da religião cristã, a criação ou redenção ou santificação não poderia ser mantida. Então Deus criou, certo? E colocou as leis, né? Julga, né? Provê, mas e a redenção? Onde fica? Como você poderia ser resgatado? Como você poderia ser salvo? Então, desde o Antigo Testamento que tinha, né, aqueles que eram o cordeiro que era sacrificado, que simbolizava a vinda do Messias. Então, Deus já deixou bem claro ali que precisaria, né, que era a ação da segunda pessoa da Trindade, tá? E muitas passagens também do Antigo Testamento falam da ação do Espírito também. Então, qualquer desvio dela leva ao erro em outras esferas de doutrina. Cremos na doutrina da Trindade e somos gratos por ela. Entendeu? Devemos agradecer pela doutrina da Trindade. Vemos a ação dos três na vida do crente. Tá? Quando muitas vezes você está prestes a fazer algo e vem à sua mente faz lembrar, e você lembra de alguma passagem bíblica que confronta aquilo que você está prestes a realizar, isso é o Espírito dizendo a você, faz isso não, a Bíblia fala isso, a palavra do Senhor fala isso aí, você está fazendo errado. Então o Espírito Santo ele nos faz lembrar as palavras. Quando você às vezes se surpreende, quem já não aconteceu isso? Nada, você está assim, chega uma pessoa, e aí às vezes você pode estar lendo a Bíblia. Quando é a Bíblia física, as pessoas têm curiosidade às vezes, né? Mais do que se fosse na Bíblia do celular, você vê pessoal jogando Free Fire, né? Se você está no celular, as pessoas estão jogando Free Fire, jogando WhatsApp, coisa e tal. Mas se você está com a Bíblia física e abre, né, começa a ler, as pessoas que Deus, a gente tem a passagem de quem? Do eunuco. Deus pegou Filipe, entendeu? E aí Deus vai muitas vezes colocar em nosso lado uma pessoa, até mesmo quando você está no seu trabalho, né? E aí de repente a pessoa, você é crente, né? Eu tenho uma dúvida, pronto. Na verdade, quando você começa a explicar, e às vezes você não sabe nem como conseguir fazer aquilo, porque as palavras vieram na sua língua e você não sabia. E aí a gente vê aqui que o Espírito Santo faz com que o crente compartilhe de Cristo e todos os benefícios dele. Porque às vezes a gente se preocupa, né? Na preocupação, né? O que é que eu vou dizer? Não. Eles falavam por meio do Espírito, e é o Espírito que faz você muitas vezes falar e você até se surpreende. Tá bom? Então vamos agora nos separar em salas. Tá? Você pode, o pessoal que fica em casa, que está em casa no Facebook, né? Fica só com a abertura mesmo, né? Vai dividir em salas e até a noite, quando estaremos de volta aqui, né? Com o culto vespertino.